E a palavra não vai ser diferente essa noite. Amém. Desde já vou te deixar o título da mensagem, que é O Chamado de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que ela vai ser saúde para os nossos ossos. Amém. Quero desde já, dar a honra e agradecer a minha esposa, que está me acompanhando, e ao meu sogro, o missionário Wagner, tem sido bênção, tem feito a obra de Deus, e Deus tem falado fortemente através da vida dele conosco. E eu quero pedir para os irmãos abrir no livro de Juízes, no capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1. Tem horário aqui, pastor? Não pode dar lugar? Pode dar lugar. Glória a Deus. Eita, Glória a Deus, glória. então. Esperar todos acharem para a gente poder ler juntos. Aleluia. Juízes o quê? Juízes, capítulo 13. 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Diz então a palavra do Senhor no versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Pai, na qual o Senhor colocou dentro do meu coração para ser ministrada nessa noite. Eu não sei, meu Deus, a vida de cada um, eu não sei o que o Senhor quer falar a respeito dessa palavra, mas eu tenho certeza que depois do dia de hoje, nós seremos transformados, impactados com a Tua presença. Aleluia. Essa palavra, Senhor Deus, possa ser regada, possa ser, Senhor Deus, geminada no coração de cada um. E que o Senhor possa vir me diminuir, meu Deus, como pó da terra, para que cresça o Senhor e apareça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a minha vida nesta noite. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toma a Tua igreja, toma o Teu trono nesse lugar, porque esse lugar é Teu. E eu creio que hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus tinha uma promessa para aquele povo, libertou com mão forte e colocaram eles numa terra que manda leite e mel. Porém, por conta da desobediência, a Bíblia vai falar que eles fizeram algo mal aos olhos do Senhor, começaram a adorar outros deuses, e então o Senhor entregou na mão dos filisteus, e eles estavam sendo escravizados por 40 anos. Escravizados, sendo forçados a trabalhar. Só que vai surgir algo no coração de Deus, um plano de Deus para trazer um libertador para aquele povo. Porque Deus olha para a noiva dele, Deus olha o povo dele sofrendo, Deus olha o clamor do justo e fala: não, eu não posso deixar o meu povo na mão do inimigo, eu não posso deixar o justo morrendo, eu preciso libertar esse povo. E a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor aparece para uma mulher que é estéril, a esposa de Manoá, e o anjo do Senhor vai falar assim: ó, mulher, é o seguinte, você não pode conceber, você não pode dar filho, o teu útero está travado, você não pode conceber, só que é o seguinte, há algo no coração de Deus e você vai ter um filho, e esse filho vai ser libertador do povo de Israel. Aleluia. Só que eu vou falar uma coisa para você, mulher, a senhora vai ter que ser dura com ele não vai poder comer coisa imunda, tomar bebida forte e nem passar navalha na tua cabeça. Porque desde o ventre dele, ele tem um chamado, ele será nazareu de Deus e ele será o libertador de Israel. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela fica demonizada, ela conta para o seu esposo Manoá. E parecia impossível para ela ter um filho. Só que eu quero dizer uma coisa para ficar gravado nessa noite. Você é sonho de Deus. Aleluia! Você é plano de Deus. Você Glória não a veio Deus. nesse percurso, você não veio por um acidente. Deus sonhou com você antes mesmo da terra existir. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que esse menino nasce, esse menino cresce. E desde pequeno ele tinha um chamado. Ele começa a sair da terra de Israel e vai procurar uma esposa na terra dos filisteus. Ele casa com uma moça filisteia. E ele volta e seu pai não entende nada. Fala: poxa, tanta mulher aqui no meio de Israel, no meio das tribos, no meio do povo de Deus, você vai pegar uma filisteia? Só que a Bíblia vai falar que o pai dele não tinha entendido que tudo era propósito de Deus. E muitas vezes você está num lugar e você também não tem entendido por que você está naquele lugar. Mas Deus quer te usar a sua vida. Aleluia. Aleluia!
E após o casamento, ele vem, ele voltando para a terra do pai dele, a Bíblia vai dizer que ele vai se encontrar com um pequeno leão. E ele luta com esse pequeno leão. Todos nós, quando fomos chamados para Cristo, nós temos um chamado de evangelista, um para profeta, outro para apóstolo, para mestre. Só que há tudo um tempo. Quando Davi, ele estava lá apacentando ovelhas, e Deus chega e rejeita Saul. Ele fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá tem um homem lá que é o monge rei de Israel. E então o profeta, ele vai até Belém, ele entra na casa de Jessé, e quando ele entra, vem o primeiro irmão dele, Eliabe, e o irmão dele cheio de ego, cheio de egocentrismo, fala assim: não, isso daí é comigo, essa parada é comigo, eu vou ser rei. E Samuel olhou assim pro Eliabe e viu que ele era bom de aparência, uma boa estrutura, e falou assim: esse sim tem capacidade para ser rei. Muitas vezes a gente está olhando muito na carne. Verdade. Muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo intercede por nós. E a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E aí mais a gente teima em olhar na carne. E na hora, o Senhor bate no coração de Samuel e fala: Samuel, você está olhando para a carne. Eu olho o coração. Isso aí não tem nada a ver com rei. Eu vou te mostrar o que é rei. E passa o segundo irmão dele, Abinadab, mais egocêntrico ainda, e fala: é comigo. Só que aí Samuel, filho do Espírito Santo, fala: não, agora é o Senhor que está no controle, não é você. Passa o terceiro, Samar, também não é você. Passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, passa o sétimo. E o profeta Samuel vai falar para Jessé: acabou os teus filhos? Não. Tem um ruivo lá, está lá no pasto. Está lá esquecido. Eu não sei se você se encontra no pasto. Se muitas vezes você está no pasto. Deus. Eita, Jesus. Às vezes as pessoas podem querer até correr na sua frente. E você está lá esquecido, está lá no quarto, clamando: Deus, na minha hora não chega. Senhor Jesus, eu não sou capaz. Eu fui esquecido, eu sou erro de percurso. Minha mãe não me quer, meu pai também não me entende. Os meus irmãos estão tudo lá na mesa. E eu estou aqui sozinho, mas Deus está te vendo. Aleluia. Eita, Jesus do céu. Então, ele fala para Jessé: então chama lá, porque só vai se assentar quando ele chegar. Aleluia. Tá todo mundo em volta da mesa. Aleluia. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de conversa, a mesa é lugar de intimidade, onde o povo se reúne. E quantas vezes o povo está reunido e esquece de nós, e a gente se entristece. Manda chamar Davi. Davi chega, o azeite é derramado sobre a cabeça de Davi. Aleluia. Dali ele já percebe que ele tinha um chamado de rei de Israel. Mas agora eu te pergunto: ele exerceu o reinado ali já? Não. Claro que não. Sabe por quê? Porque tudo há um tempo de maturidade. Quando o azeite é derramado sobre a vida dele, surgiu inveja no coração dos irmãos, óbvio. E eu vou te provar na Bíblia. Mais pra frente, naquela época o povo estava em guerra, o povo de Saul, o Israel contra os filisteus. E vai chegar uma hora que Golias começa a afrontar o povo de Israel e fala assim: é o seguinte, se tiver algum macho aí, algum valente aí que pode me enfrentar aqui no mano a mano e me vencer, todo o povo todos os filisteus vai chegar e ser escravo do povo de Israel. Mas se eu vencer, você, esse seu Deus, esse seu povo aí, vai nos servir. E ele lança as provocações. E quantas vezes o inimigo tem lançado provocações, Meu Deus. mas muitas vezes a gente se atemoriza e esquece do Deus que a gente serve. É verdade. Quantas vezes o inimigo lança, Pastor Clóvis? É verdade. Pode vir pra cima. Quero ver se o teu Deus é bom. E quando eu falo inimigo, o próximo, porque o diabo precisa de um corpo para se manifestar contra nossas vidas. E quantas vezes a gente é desafiado? É verdade. A situação está acontecendo. Cadê seu Deus?
Eu quero ver se você pode ir lá resolver então. E a Bíblia vai falar que Jessé, ele chama Davi, separa uma efa, separa pães, separa queijo e fala: Davi, é o seguinte, pega essa efa, pega esses pães, leva para os seus irmãos. Aproveita para ver como está acontecendo lá na guerra. Vocês estão bem? Vocês já morreram? Porque eu não tenho notícias. E pega esses queijos e dá o capitão que está tomando conta daquela guarda. Davi ouvindo, pega, vai. E quando ele chega lá, ele escuta um insulto de Golias. E ele fala: o que está acontecendo aqui? E a Bíblia vai dizer que ele deixa os pães de lado e ele vai querer saber o que está acontecendo. Porque o crente, quando ele tem visão, quando ele é guiado por Deus, ele sabe que ele tem um chamado, ele não dá importância para as coisas, ele quer ver primeiro resolver aquilo que está sendo afrontado. É verdade. Ele não está dando importância para o material, para um pão, para um queijo. Eu quero ver, não, peraí, quem é esse daí que está desafiando o Deus de Israel? Quem é esse daí que está querendo entrar na minha casa e afrontar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sirvo, aquilo que eu tenho conquistado? Porém, desde quando Davi foi ungido no azeite na casa dele, surge a inveja dos irmãos dele. Porque Eliabe vai chegar e falar assim: o que você está falando aqui, Davi? O que você quer cheirar aqui? Você não está vendo o que está acontecendo, não? E a Bíblia vai falar que ainda se acendeu contra ele. Eu te conheço, Davi. Você está querendo vir aqui para ver a humilhação que a gente está passando, que não tem nenhum aqui querendo que pode enfrentar esse cara aí, para você sair falando mal. Não é por quê? Porque inveja. Deus. Porque os irmãos dele sabiam que Deus tinha chamado na vida dele. Sabia que quando ele foi ungido, e daquela hora que o azeite caiu, as portas iam começar a se abrir, os caminhos iam começar a se alargar, as oportunidades iam começar a vir. Deus. Em lugares que só Deus te coloca e aquele não consegue. É verdade. Aí surge o que? Inveja. E infelizmente, as invejas muitas vezes começam dentro do nosso próprio lar, da nossa própria casa, da nossa parentela, da nossa vizinhança, daqueles que estão ao nosso redor. Porque tem muitos que querem te ver bem, mas ninguém quer ver você melhor que eles. E começa a inveja. E ele não dá nem atenção para o irmão dele. E ele fala assim: eu enfrento esse cara. E a Bíblia vai dizer que um pouco antes dele ir para a guerra, um espírito de Deus tinha se afastado de Saul. E um espírito atormentador começou a atormentar, a assombrar Saul. Porque Saul já tinha perdido a visão. E quando você começa a sair da visão, do centro da vontade de Deus, Deus vai começar vai permitir perseguições. Que situações começam a vir sobre a tua vida. Meu Deus. Que a assombração começa a vir. É verdade. A porta começa a fechar. A contenda familiar começa a chegar. As contas começam a vir alto. O desentendimento. O diabo começa a te assombrar. Porque você saiu do centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer: Samuel, por que você está com pena? Sendo que eu já rejeitei. E a Bíblia vai dizer que o pessoal que estava lá no reino, junto com Saul, vai falar assim: ó, Saul, você está todo atormentado, você está perdendo noite de sono, você está com depressão, está com olheira, cara. Chama alguém para vir tocar uma harpa. Chama um homem de Deus para vir orar por você. Eu te perguntar, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você coloca um homem de Deus na sua casa, as coisas mudam. Mas é homem de Deus. E Davi começa a tocar a harpa, e a Bíblia fala que toda vez que ele tocava, que ele louvava, que ele engrandecia, o demônio saía. Toda vez que você se coloca na posição, toda vez que você clama a Deus, toda vez que você renuncia, o diabo tem que bater em retirada. Aleluia! Glória a Deus. Impossível a gente orar, a gente clamar e as coisas não acontecer. Não, pera aí. Minha vida está... Você pode chegar e falar com Deus: Deus, é o seguinte, minha vida está aqui no altar do Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, não tem nada que me acuse, o Senhor precisa fazer. Porque o de Deus tem compromisso com a palavra dele. E a Bíblia vai dizer que ele começa a tocar a harpa,
e o diabo bate em retirada. Então, as portas começaram a abrir para Davi. Quando Davi começou a entender o chamado e começou a cumprir a vontade de Deus. E a inveja tinha despertado no coração dos irmãos dele. E vai chegar uma hora que ele fala assim, não, peraí, Saul, eu enfrento esse cara. Eu enfrento. E Saul, olhando com aquele olhar de desprezo, fala, cara, você é jovem, você é menino. Você não tem corpo para isso não. O cara lá é carva macho, o cara lá é forte. O cara é alto, o cara é bravo, parece um missionário Wagner. Não vai, filho. O cara, desde pequenininho, lutou, é campeão. Cadê teu histórico? Deixa eu te falar. O homem não pode chegar ao teu histórico. Deus sabe o quanto que você já passou. Aleluia. Deus sabe o trigo que você vem malhando no largar. As batalhas que você vem travado. É verdade. Ele fala assim, ô Saul, deixa eu falar uma coisa pro senhor, eu posso senhoria, rei. Sabe por que eu vim aqui? Eu tava no pasto. É, Deus. Só Deus sabe o que eu passei lá no pasto. É O verdade. quanto que eu clamei, o preço que eu paguei, que eu pago até hoje. É. Saul, você não sabe nada da minha vida, cara. Você tá me conhecendo agora. Quantas vezes a gente não fala assim, com a dificuldade? Ei, Senhor Jesus, tu sabe o preço que eu tô pagando faz tempo. O Senhor sabe que eu tenho te pedido faz tempo e as coisas não vêm. É, Deus. O Senhor sabe que eu estou precisando de uma libertação. O Senhor sabe que eu estou precisando que o Senhor entre naquela causa que já está tempo paralisada e as coisas não fluem. Mas o Senhor sabe. Deus sabe. Pasto É, Deus. é lugar de aprendizado. Meu Deus, é verdade. Pasto é lugar de você e Deus. É verdade. É, Deus. Pasto é lugar de chorar. É lugar de tomar sol. É lugar de ser paciente. Meu Deus. E ele vai falar assim, Saul, lá no pasto, hoje eu já tenho passado um aperto, eu já lutei com o urso. É verdade. Quando o urso vinha para pegar minhas ovelhas, eu brigava com o urso, rasgava a boca do urso. É verdade. Quando eu estava nos pastos, vinha um leão para querer me amedrontar. E eu brigava com o leão também. Saul, eu sou valente. Eu tenho o chamado de Deus. Eu não me intimido no meio de uma situação. Eu não me intimido no meio de uma circunstância. Aleluia! E por mais que eu tenha sido provado no sol, no frio, no meio de leão, no meio de urso, tá eu aqui porque Deus me chamou. Deus te chamou. Quantas situações eu tenho passado, quantas batalhas você tem travado, quantas frustrações, Meu Deus! quantos não. É verdade. Quantos não, Pastor Clóvis? Ixi. É bem a conta. Mas você está aqui de pé. É verdade. Você está aqui de pé. Aleluia. É, Deus. Glórias a ti, ó Deus. Uma frase eu ouvi uma vez, e foi até do meu sogro. Ele falou assim, Luquinhas, se você nunca sentar para poder aprender, você nunca vai estar de pé para poder ensinar. É verdade. E aquilo cravou. Cravou, porque eu sou um cara que eu sou muito detalhista e eu presto muita atenção. É verdade. Aquilo que é de bom eu retenho. Aquilo que não presta, fora. E eu falei, é verdade. Então, ele fala assim, ó, Davi, você está falando que você é o cara. Só que é o seguinte, estou olhando aqui, também não tem nenhum que tem a disposição, a capacidade, a coragem de ir lá e enfrentar aquele cabra lá, que está nos afrontando já faz tempo. Então é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Eu quero ver o que você possa fazer. O que você pode fazer, o que você é capaz de fazer. Independente da oportunidade, tome posse. Aleluia. Aleluia. Às vezes a oportunidade pode vir como uma afronta. Às vezes você pode até falar assim, meu, essa oportunidade é muito grande. Mas será? Será que eu consigo? É, Deus. É verdade. Eliabe, Abinadab e Samar, acredito eu que eles viram o potencial de Davi. Porque quem está na tua casa, por mais que não te aprove, te conhece. Sabe da capacidade que você tem. Mas eles não falam. Mas sabe
Sabe que tem um Deus poderoso que você serve. É verdade. Aleluia. Sabe que você é ousado, que você é valente. Mas ninguém fala. Só fica por trás. E aí, quando eles começaram a querer desmotivar o Davi não dá nem atenção. Davi catou e falou assim: qual que é o prêmio? Ó, se você pegar aquele cara lá e derrubar ele, você vai ganhar vida, você vai ganhar riqueza, você não vai pagar imposto, sua vida vai estar bonita. Você acha que ele olhou para a dificuldade? Já falou: o quê? Olha a oportunidade que eu tenho. Esse cara já está caído. Aleluia. Olha a oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra. Independente da situação que você se encontra, independente daquilo que você acha que você não consegue, porque a capacidade não vem de você, vem de Deus, e Deus é contigo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E Davi, ele fala: eu aceito. Saul fala: então é o seguinte, Davi, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja, Deus tenha misericórdia de você, viu? Ó, pega minha armadura, quem sabe te dá uma sorte, porque eu já tenho muitas batalhas, eu tenho já uma capivara aí bacana, eu matei 1000. Mas depois vem a canção, né? Você matou 1000, eu matei 10.000. Mas amém, tá aqui. Vestiu a armadura de Saul. Só que ele não conseguiu nem se movimentar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aquilo que é teu. Tem o teu número. Tem a tua roupa. Tem a tua marca. Não queira algo que não é teu. Porque vai ficar pesada. Não queira pegar um fardo que não é teu, uma capa que não é tua. Não queira se tornar uma cama, senão você vai se tornar um maldito. Deus tem uma capa para você. Sua, com o teu nome. Já quando fez uma para José, que era dele. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes a gente quer acelerar as situações, quer acelerar as coisas, quer dar uma de esperto, colocar a carroça na frente dos bois. Meu Deus. E quando você coloca a carroça na frente dos bois, sabe o que acontece? Você sai do centro da vontade de Deus. O voto com Deus, a aliança com Deus acaba caindo. Se a arca cair, a espada vem, ó, não vai te matar porque a graça da cruz está sobre a tua vida, mas as coisas paralisam sobre a sua vida. Você paga preço. Verdade. Você paga preço. E Davi, quando enxergou a oportunidade, ele sabia que não era pelo poder da mão dele, mas era o braço forte do Senhor que estava com ele. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes aparece oportunidade na minha vida e na sua vida. Às vezes é uma entrevista de emprego, uma empresa bacana. A oportunidade vem, faz tempo que você está orando, mas quando ela vem, às vezes a porta é tão grande, você fala: ixi, não vai dar. Aí vem outro: não vai dar mesmo não, sabe por quê? Vai entrar ali, ó, você tem que ser graduado. Vai entrar ali, você tem que estar formado. Aquela ali não te cabe. Pega aquela terceirizada ali, que é melhor para você. Mas quando você sabe em quem você crê, Deus. pode vir a porta do céu. Pode ter mestrado, doutorado, um monte de gente. Deus te coloca lá. Aleluia. 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 E ele pega, ele não consegue sair com a roupa de Saul. Ele fala: ó, eu nunca lutei, eu não vou ficar com essa roupa. Acredito que Saul falou: como é que você vai aí, ó, sem nada? Não, sem nada não. Você tá com essa roupa aí. Só que eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade. Eu tenho o escudo da fé. Eu tenho a espada da palavra e as botas do evangelho. E eu sei o chamado que Deus tem para minha vida. E ele vai ao encontro de Golias, com um pau, uma selva, umas pedras. E o Golias olha para ele assim, com aquele olhar de desprezo, e começa a debochar. Porque Satanás sabe que a vitória já é sua e vem querer debochar de você. Vem querer jogar pedra de tropeço no teu caminho. Vem querer falar mal. Ele fala assim, Golias olha para ele e fala assim o seguinte: sou eu um cachorro que você vem com um pedaço de pau? O que você está pensando que você é?
Davi olha para ele, cheio do Espírito Santo, e fala assim: ó, você vem com lança e com espada, mas eu venho em nome do Senhor a quem você tem afrontado. Deixa eu falar para você, independente que estão se levantando contra você com espada, com lança, com insulto, Deus é que vai te dar vitória. Não é no teu braço, não é na tua capacidade, é na fé que você tem no braço forte do Senhor. Aleluia. Davi estava no centro da vontade de Deus. Ele foi para cima de Golias. Ele não foi com dúvida. A Bíblia fala que a fé, ela não opera na dúvida. Tem fé, vai acontecer. Eu creio. Jesus chegou e falou para os discípulos assim: ó, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para esse monte ir aos mares, eles vão, assim será feito. Glória a Deus. Uma vez eu pesquisei um tamanho de um grão de mostarda. Cara, é minúsculo. É minúsculo. Eu estava passando por uma situação uma vez e eu lembrei dessa mensagem, dessa palavra, e Deus falou assim para mim: ô Lucas, a tua fé é menor que isso, cara. E quantas vezes a nossa fé é menor do que um grão de mostarda? Quantas vezes? Prega, profetiza, ora, mas na hora de tomar posse, a gente que a fé a gente não acha. Vem a situação. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você não erra o alvo. É verdade. Davi pegou 5 pedras. 5 pedras. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mais um esqueci. Conselheiro. Conselheiro já foi. Há situações que a gente tem que saber usar as pedras. É, Deus. Tem situações na nossa vida que precisamos de conselho. Conselho da Bíblia. É verdade. Orar na intimidade com Deus. Mas um conselho de um homem cheio do Espírito Santo. É verdade. Isaías 9:7. É, Deus. E o Pai da eternidade, eu lembrei. Isso mesmo. Tem situações que a gente tem que usar a pedra do Deus forte. É verdade. Uma luta. Tem luta que a gente vai ganhar no joelho, tem luta que a gente tem que botar a cara para bater. Porque o melhor de Deus, ele já fez na cruz do Calvário. É verdade. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas. A gente tem que pôr a cara para bater. Não é só ficar esperando, orando, Senhor, faça. Faça a minha parte, faça a tua parte, tem de bom ânimo, eu te ajudarei. Se o povo de Israel não fosse para a guerra, eles não teriam conquistado. Davi então lança a pedra e derruba Golias. Eita, Deus. Mas não foi ali que ele sentou na cadeira do trono. Ele ainda teve que enfrentar amalequitas. Ele ainda precisou fugir de Saul, porque a inveja causa perseguição. Quando você começa a se destacar, até aquele que te deu oportunidade quer puxar a tua cadeira, quer puxar o teu tapete, quer te passar para trás, porque sabe que você tem mais capacidade com ele, porque Deus é contigo. Eita, Deus. É, Deus. Quantas pessoas a gente não ajuda, a pessoa chega quebrada, a gente ora, renuncia, ajuda às vezes com uma área financeira, coloca ela num bom emprego, se dispõe. Daqui a pouco a pessoa está falando mal de você, quebra a cabeça. Sentimentos de ingratidão. Quantos de nós muitas vezes não temos sido ingratos com nós mesmos, com Deus? Se a gente olhar para a nossa trajetória, Deus já fez muito mais do nosso pedido. A gente teve muito mais sim do que não. Meu Deus. Mas a gente só sabe olhar um não. É verdade.
Deus faz, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Uma coisinha que demora, vou sair fora da igreja, o pastor aí não tem nada de Deus, o cara lá nem me revelou, ou o cara entregou uma coisa que não se cumpriu, não sabe esperar. Davi ficou no passo esperando, ó. Vem o azeite foi derramado, você acha que a ansiedade tomou conta dele? Não, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que estava olhando ele lá no pasto, um dia ia colocar na cadeira de destaque. É verdade. Glória a Deus, Pai. Não sei o que você faz. Não sei se você está morando trigo num lugar, mas tem uma cadeira de destaque para você. Aleluia. A cadeira que é sua, ninguém senta. Eita, Jesus do céu. Mas tem que ter um tempo de maturidade. Se Deus te entregar algo que está no plano dele, no coração dele, para você ou para mim nessa noite, às vezes a gente vai se perder, se corromper. E Deus quer dar algo para ser eterno. Porque o diabo dá, mas ele vem cobrar. E eu vou te mostrar na Bíblia que ele vem cobrar. É, Deus. É um tempo de aprendizado. Todo chamado tem que ter um tempo de aprendizado. Hoje em dia, a pessoa se converte hoje. Daqui a pouco está querendo tomar o lugar do pastor. Mas não ora, não estuda, não é submisso, não sabe ouvir, não sabe falar não. Meu Deus. Não tem oportunidade, ó. Essa igreja para mim não presta. Eu quero oportunidade, eu vou para lá. Na rua está precisando de oportunidades. Na ponte, debaixo da ponte, Meu Deus. está precisando. Mas ninguém vai, né? Porque é muito fácil ficar pregando aqui para crente. Aqui eu estou salvo, aqui eu estou tranquilo. Vai ver qual vai ser a minha e a sua reação. E muitas vezes a nossa reação é carnal. É verdade. Meu Deus. Quais são os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, alegria, domínio próprio. Eu tenho os frutos do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Passa um carro e a gente fecha. Cadê a paz? Meu Deus. Sumiu. Veio uma fatura alta do cartão. Cadê o domínio próprio? Ou você está cheio de Deus, tá tal, não sei o quê. E alguém fala, ó, não gostei da sua pregação não, cara. Cadê a alegria? As coisas hoje têm sido muito paliativas. Muitas vezes a gente esquece que o Deus que habita em nós é o Criador de todas as coisas. E se frustra com uma palavrinha. Aí fica, ó. Ô irmão, por que você não vem para a igreja? Meu irmão não me dá uma paz do Senhor. Sabe? Eu achei que alguém ia me ligar aqui. Mais interessado em você estar aqui na igreja ouvindo a palavra é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você naquela cruz. E ele sabia que o dia de hoje já está aqui e você está ouvindo essa palavra. Aleluia, Aleluia. Não é interessado. Jesus falou: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Aleluia. É verdade. Mas o pastor não me ligou. O pastor Luiz nem quis me dar uma saudação no outro culto. Meu Deus. O missionário Wagner nem falou lá que eu estava na igreja aquele dia. Eu não vou para a igreja não. Está olhando para o homem, olha para a cruz vazia. Olha o que Deus já fez por você. O melhor de Deus faz a salvação. Aleluia. Esses dias eu estava vendo uma frase, até esqueci quem escreveu, se foi o Billy Graham, se foi o John Lennon. Diz: quanto mais a gente se enche do céu, menos da terra a gente cobiça. Meu Deus. Quanto mais a gente fortalece o nosso espírito, menos a nossa alma grita. Eita Deus. Forte. Davi era um cara esquentado. Era um cara esquentado. Ele matava mesmo. Eu ia falar, até quando ele entrava na sinagoga, ele estava com a espada. Muito alguém tirou a espada. Só que teve momentos que ele até se fingiu de louco para não ser morto. Vai ter situações na minha vida e na sua vida. Você pode estar rei, você pode ser bom. Fica calado. Se finge de besta. Sabe por quê? Mais vale um cão vivo que um leão morto. Eita, Jesus. É verdade. Teve muitas situações que eu poderia ficar sossegado antes de conhecer Cristo. Mas por eu ser sempre esquentado,
terminava no final, às vezes com o olho roxo, mão toda cortada, caminho ensanguentado. Mas porque não tinha o Espírito Santo de Deus comigo. Hoje eu tenho. E quando a gente está em algum lugar, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Glória a Deus. Ele já começa a te comover. O homem espiritual ele sai em todas essas coisas. Porém, quando a gente começa a fugir do chamado de Deus, como foi feito, falado aqui pela minha irmã, querer agir com a força do nosso braço, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente se afasta de Deus. Então, Sansão luta contra Leão. Ali já era um aprendizado. O pai dele não soube, a mãe dele não soube. Deus estava forjando ele no íntimo. Porque ele tinha um chamado de libertador. Mais pra frente, a Bíblia vai dizer que ele bota fogo na seara dos filisteus. Os filisteus se ajuntam e vai atrás dele. Quando você começa a fazer o chamado de Deus, se levanta. O inferno se levanta. O inferno vai querer te paralisar. O inferno vai querer te matar. O seu inimigo vai querer atrás de você, vai querer a tua cabeça. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, para que o diabo vai querer te confrontar? Mas quando você começa a orar, quando você começa a renunciar, quando você entende que você tem uma espada na mão e você vai para o confronto, o diabo fala, não, peraí, eu preciso parar esse negão aí, que esse negão é pentecostal. É verdade. Eu preciso parar esse cara aí, porque esse cara é evangelista. Esse cara ele saqueia o inferno. Esse cara ele ganha a alma. Quando ele ora, as coisas acontecem. Deus é com ele. Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Botou Glória a fogo Deus. na seara. Os filisteus vêm na captura. Sangue no olho. Sansão se esconde lá em Judá. O próprio povo de Judá fala assim, ó Sansão, é o seguinte, você arrumou um problema, entendeu? Arrumou confusão pra gente aqui. O pessoal já está escravizando a gente já faz um tempão. Só que a Bíblia vai dizer que nessa época, Sansão já estava juiz por 20 anos. Deus estava fazendo maravilhas. Já estava libertando o povo. Já estava honrando. Já estava pelejando. Mas o povo não quis saber não. Dos feitos que Deus fez. Só deu ouvido e viu aquilo que o inimigo estava fazendo. Meu Deus. Deus faz na minha e na sua vida. Desde o começo do ano, não sei se aqui na igreja acontece, mas sempre tem os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E a gente entra com convicção, faz uma carta para Deus, escreve, Deus, faz isso nesse mês, faz isso nisso aquilo, faz isso nisso e coloca lá 12 meses. Coloca até a mais. E Deus vai fazendo. E Deus vem fazendo. E Deus vem fazendo. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente fica aprisionado na dificuldade, naquilo ali que ainda não foi feito. E Deus já fez. Fez no mês de janeiro, fez no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no maio, junho, está fazendo em julho. Mas a gente está focado naquilo ali que a gente colocou em dezembro, que ainda nem foi feito ainda. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Glória a Deus. Quem é que pode acrescentar um côvado da vida? Quem é que pode acrescentar alguma coisa aqui? Verdade. Sansão, fora daí. Nós vamos te amarrar. Nós vamos te entregar para os filisteus. Quando você começa a cumprir o chamado de Deus na sua vida, e Deus começa a agir, até aqueles que se dizem andar contigo, está na mesma fiação que você, está no mesmo óleo, na mesma visão, vamos lá que as coisas vão acontecer, mas são o primeiro a te entregar. Mas são o primeiro a entregar. Deus te Aconteceu já algumas situações comigo assim. Tenho 4 anos de convertido. 1 ano e meio eu comecei a ler a palavra, estudar. Foi quando eu estava no mundão, cantando funk, eu queria fazer o melhor. Chamava alguém, ó, bora pra rima, bora. Eu queria fazer o melhor. Quando é de Deus eu vou fazer relaxado. É, Deus. Mas quando você começa a se destacar, a inveja vem. Música batendo nas minhas costas aqui, ó. Tô contigo.
começaram a já querer podar. Porque eu sou bom? Não. Quem me dá é Deus. É verdade. Mas Deus só dá se você correr atrás. Porque a Bíblia diz, Deus está na graça e no conhecimento. Graça, renúncia, oração, jejum, temor. Conhecimento você não vai adquirir na oração, vai adquirir lendo. Glória Não a tem outra Deus. forma se você não lê. Meu Deus. Oséias 4, capítulo 3 já fala que meu povo morre porque falta conhecimento. Conhecimento só da Bíblia? Não. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo no mundo. É verdade. Não pode viver uma vida atrasada. Foi falado ontem na igreja que Deus vai derramar diploma para jovens. Ver pessoas estudando. Tem que se capacitar. O médico demora 10 anos. São 8 na faculdade, 2 de residência para começar a exercer. Tudo tem que ter um aprendizado. E pro chamado de Deus não é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ganhar alma, eu quero sair para evangelizar, eu quero pregar, eu quero saquear. Pega um católico, que é mariota, o crê em Maria. Não, mas Jesus tá bom, mas eu creio em Maria. Você vai falar o quê? Se você não sabe. É verdade. Pega um macumbeiro. Eita. É o seguinte, crê em Jesus. Lá no centro de Umbanda também tem Oxalá, a gente crê. Crê nos meus orixás, entendeu? Então, mas irmãos, é o seguinte, tem o céu, tem o inferno, não. Tem o céu, tem o inferno, não. Tem vários suicidas, tem purgatório. E eu creio na reencarnação. Mas a Bíblia então mostra na Bíblia, peraí. E aí? O que será que fala lá em Eclesiastes 9:27? 9:6 e Hebreus 9:27? Foi dado ao homem o poder de morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Eita Deus, que maravilha. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos nada sabem. Nem tem eles recompensa do que se passa debaixo do sol. Meu Deus. Como é que vai evangelizar se não sabe? Como é que vai ganhar alma se não sabe? E hoje o pessoal estuda muito. Uma vez eu estava indo para teologia, na igreja de domingo, 2 testemunhos de Jeová me pararam. Falei, oh meu Deus. E eles veio com um panfletinho, peguei, glória a Deus. Eles começaram a falar a tese dele e tudo. E chegou naquele momento que eu falei assim, vou falar uma coisa para você. Eu creio muito em Jesus. Não falei que eu era crente. Eu creio muito em Jesus. E para mim Jesus ele é Deus, cara. O que vocês acham? Não, irmão. Vou te mostrar aqui na Bíblia que ele é um Deus menor. E na Bíblia deles, no Novo Testamento, está alterado realmente. Está um Deus muito pequeno. Viu? Bom, ele é um Deus menor. O Jeová é um só. Mas um Deus menor é Jesus Cristo. E eles também não creem nem em Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa e não é a terceira pessoa da Trindade. Eu falei, então, abre aí então Isaías 9:6. Mostraria, falou que seria o Deus forte, o Pai da Eternidade. Aí eu falei, quem é que está mentindo? Isaías ou João? Porque eles mostraram a passagem de João 1:1. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo deles saíram. E quando eles vinham na minha rua, eles pulavam a minha casa. Sabe por quê? O conhecimento liberta. Aleluia. O conhecimento transforma. Glória a Deus. Glória a Deus. O conhecimento muda situações. Glória a Deus. A pastora pregou ontem que tinha um homossexual, macumbeiro. Para você poder sair, você tem que estar preparado. É verdade. Você tem que saber ouvir. Você tem que saber a hora de os apóstolos andaram 3 anos com Jesus. 3 anos. E mesmo assim, quando a situação veio, quando a perseguição chegou neles, chegou para Pedro e falou assim, é você que estava com o Galileu lá, não é Galileu? Não, eu não conheço Jesus Cristo. Negou 3 vezes. E a gente condena Pedro, né? Pedro negou. Ali era uma situação de morte. Israel estava um caos. Porque onde Jesus passa, as coisas acontecem. Quantas vezes eu e você não negamos Jesus por tão pouco? Por tão pouco. Não é nem por um revólver na cabeça da gente. Por tão pouco a gente nega Jesus.
E como é que a gente vai cumprir o chamado de Deus? Muitas vezes a gente se amedronta com pequenas coisas. Sansão, ele mete fogo na seara. Os filisteus vai atrás de Sansão. Os homens de Judá entregam ele. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apodera de Sansão. Ele bota todo mundo para correr. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Não importa quantas pessoas cercam a tua vida, ou quantas circunstâncias tem te amedrontado. Quando o Espírito do Senhor vem sobre a tua vida, com uma queixada, com uma oração, com uma palavra, com uma atitude, você destrói todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feito isso, Sansão, ele vai até Gaza e ele entra numa casa de prostituição. E a Bíblia vai dizer que os espias ficaram na parte de fora, só esperando Sansão ao amanhecer acabar com a vida de Sansão. Muito cuidado onde você tem andado. Muito cuidado onde você tem pisado. Nos lugares que você tem ido. Ou o que você tem feito. Porque Satanás está te vendo. O teu inimigo está te vendo. Pronto para te pegar, para te acusar. É, Deus. O vício de Sansão era mulheres. Ele era um cara que tinha chamado de Deus. Mas era um cara que se dizia muito esperto também. Meu? Muito esperto. Sempre com enigma. Sempre tirando uma palhinha do povo. Andando em prostíbulo. E a Bíblia vai dizer que os espias estavam doidos para pegar ele. Há uma nuvem de testemunha que está sobre a vida do crente. Aleluia. Onde o crente está passando, às vezes você não percebe, mas estão te olhando. É verdade. O que você vai falar, a roupa que você está vestindo, se você vai enganar alguém. E o engraçado, a Bíblia fala que todos pecaram, é ou não é? Todos pecaram. Mas se o crente fala alguma coisa, ele é crente. O crente hoje é visto como um Deus. O pessoal tem que ser um Deus. O crente não pode se entristecer, não pode se irar, é crente. Então o diabo tá. Mas o crente tem que ser um exemplo. Sansão, a Bíblia fala que os espias queriam pegar Sansão ao amanhecer. Sansão, muito esperto, veio que Deus falou com ele, saiu à meia-noite. Arrancou as estacas, fez um fuzuê lascado. Só que quando ele está andando perto de Seroque, ele vai encontrar quem? Dalila. E a Bíblia vai dizer que os olhos dele se afeiçoam em Dalila. Sansão tinha um chamado para ser libertador. Até então estava cumprindo o chamado dele. Andando em prostíbulo, mas estava fazendo a vontade de Deus. Até quando a gente vai ficar com o pé na igreja e um pé no mundo? Eita. Porque uma hora o pecado vem cobrar. O pecado vai vir cobrar. Uma hora pregando, uma hora tacando fogo na seara, uma hora matando o filisteu, outra hora em prostíbulo. Meu Deus. Não concheará entre dois pensamentos. Ele olha para Dalila lá em Seroque, os olhos dele se apaixonam, ele começa a ter relação com Dalila. E é ali onde começa a desgraça da sua vida. Meu Deus. Muitas vezes, a Dalila está sobre as nossas vidas, tirando a gente da presença de Deus, do centro da vontade de Deus, e querendo interromper, paralisar, aniquilar o nosso chamado. Meu Deus. Mas, meu irmão, eu não ando em prostíbulo. Imagina como é prostíbulo. Mas muitas vezes, a Dalila é a nossa língua. Você acha que Deus se agrada? E muitas vezes, a gente não vigiar, se falar algo pro irmão, matar a alma do irmão. Porque eu, infelizmente, já fiz isso. No começo da minha conversão, eu queria pregar para uma conversa sem ser para todo mundo. A gente quer sempre tacar a palavra, tacar a palavra, tacar a palavra. E uma vez meu pastor falou assim: Luquinhas, você demorou 20 anos para poder se converter. Você quer ganhar um cara em um dia?
Muitas vezes a Dalila, que nos tira do centro da vontade de Deus, é o vício, é a compulsividade, é o temperamento. São Dalilas. E conforme Sansão foi se relacionando com Dalila, deitando cada vez mais no pecado, assim a minha vida e a sua vida. A gente vai no pecado, a gente é compulsivo, às vezes a gente discute, briga, é viciado em alguma coisa. E chega uma hora que a gente acaba até perdendo a visão, o foco daquilo que a gente foi chamado. E chegou uma hora que os filisteus chegou para Dalila e falou assim: é o seguinte, você está tendo relação com esse cara tá caindo e você está apaixonado. O pessoal apaixonado é o homem. Não escuta ninguém. Não escuta nem Deus falando. Não escuta nem Deus. Persuade ele. Você vai ver como uma rainha. Vai ter ouro para você, vai ter prata. Vai poder sair desse covil. Dalila começa a persuadir Sansão. E fala: não, conta de onde vem tua força. Você pode perceber que as pessoas que se achegam em nossas vidas, que não são de Deus, o interesse delas vai ser: como que é você? Começa a perguntar: como que é a tua casa? Como que está teu marido? Como que está tua esposa? Meu Deus. Quer perguntar, quer saber da tua vida. E ele fala assim: ó, se me amarrar com 7 estacas, vou perder minha força. Tem que ser fresquinho. Você como um homem qualquer. Dalila vai lá, a Bíblia fala que ele ficava deitado na coxa de Dalila. Dalila faz ele dormir, amarra ele, arma um arapuca e vem falar: ó, tá aí dormindo, já amarrei. E ela chega já tudo premonitário: Sansão, vem os filisteus para te pegar, vem sobre ti. Ele levanta, quebra tudo, bota os filisteus para correr. Você achando esperto, Sansão. Em vez de estar cumprindo o chamado dele. Eita. Estava lá em prostíbulo. Ela fala: você me enganou, você não me ama. Não, lógico que eu te amo, Dalila. E a mulher, quando ela quer, ela sabe chegar no marido, conversar com o marido, né, amorzinho? Sabe conversar com o marido. Ó, é o seguinte: se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, eu vou perder minha força. Beleza. Ele não vai pensando que foi um dia após o outro, não. O diabo, quando quer te pegar, ele vem te cercando. Ele vem te cercando. E a Bíblia fala que ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Ele vem cercando, ele vem cercando, ele vem cercando. Amarrou. Chamou os filisteus: Sansão, vem aí os filisteus sobre ti. Ele vai lá novamente, quebra as cordas, bota os filisteus para correr. Quando o homem está cheio de Deus, ele está vendo que ele não presta. Ele está falando: não, essa amizade vai me levar num lamaçal. Esse relacionamento que eu estou entrando vai me deixar na podridão. Eu estou longe de Deus. Eu deveria estar na igreja, eu deveria estar lendo a palavra, eu deveria estar com outro caráter, eu estou no meio de uma prostituição, eu estou no meio de roda de esclarecedor, eu estou no meio de um fluxo, eu estou no meio de um forró, estou longe de Deus. Não. Quando a gente está viciado no pecado, só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Mas a Bíblia fala que Deus tirou o homem do lamaçal do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amarrou mais uma vez. Falou assim: ó, se descer de 7 tranças, perderia minha força. Mais uma vez ela vai lá, faz Sansão dormir, cochilar, pegando sono. Chama os filisteus. Sabe por quê? O diabo, ele quer acabar com a minha vida e com a sua vida. O diabo só não me mata, não te mata hoje, ao virar a esquina, num acidente de carro, numa bala perdida, num assalto, num atropelamento. Porque a Bíblia fala em Salmos que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Aleluia. A gente só continua vivo porque Deus tem misericórdia da gente. E tem chamado. Viu, varão? Tem chamado. Quando a gente está no pecado,
quer dar uma de esperto pro diabo, ele deixa você viciar. Mas depois ele vem cobrar o pecado. E vai chegar uma hora que Dalila chegou e falou assim: é o seguinte, ó, acabou por hoje, você não me toca mais, entendeu? Você é um mentiroso, você tá falando que me ama e você não me conta o teu segredo. Sansão, naquela hora, era uma visita de Deus. Ele poderia falar assim: ó, é o seguinte, você só tá me querendo por causa do meu segredo, entendeu? Porque você é uma filisteia, você é um povo aí, ó, eu tô vindo pra libertar e vou matar todo mundo. Mas não, estava cheio do pecado. Quando a gente não está na presença de Deus, quando a gente está longe da cruz, não vence o pecado. Não vence. Faz mortificar a vossa natureza terrena, a prostituição, a lascívia, a promiscuidade, a luxúria. Contra isso vem a ira de Deus, contra os filhos da desobediência. Faça morrer. Mata essa Dalila hoje. Mata esse vício hoje. Eu sei as Dalilas que eu tenho que sepultar, cortar pela raiz, queimar e jogar pro inferno. Eu sei. Eu não sei as suas, você sabe. Todo mundo aqui tem uma Dalila, pelo menos uma. Aquele espinho na carne que fica, e é onde a gente tem que pedir a graça de Deus, que só a graça dele nos passa. Então, Sansão, ele fala o seguinte: vou confessar uma coisa aqui, Dalila, que eu nunca contei pra ninguém, entendeu? Na minha cabeça nunca passou navalha. Porque Deus, desde o meio da minha mãe, me escolheu, me chamou para ser um libertador. Eu sou nazireu de Deus. E Ele conta o segredo dele. Cuidado para quem você conta seu segredo. Cuidado para quem você conta aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus te entregou desde o ventre da tua mãe, o cajado que está nas tuas mãos, aquilo que tem dentro da tua casa, como que você vive o seu relacionamento. Cuidado para quem você conta. Tua casa cabe você e ao céu. Teu casamento cabe você e a Jesus. Teu salário não interessa para ninguém. Só Deus sabe quanto que você ganha. E Ele sabe porque você tem que devolver aquilo que Ele está te dando. Contou. Dalila pegou, fez ele dormir, chamou um rapaz para poder ajudar a cortar o cabelo de Sansão. Quando o inimigo quer te pegar, ele não vem sozinho. Cortou o cabelo de Sansão. E um dos versículos mais tristes que eu já li na Bíblia vai ser quando ele corta Sansão. Ela chama os filisteus e fala: Sansão, vem novamente os filisteus sobre ti. E Sansão, cheio de si, seu conhecimento próprio, seu egocentrismo, que eu sou forte, eu faço, acontece, longe de Deus, na prostituição, foi querer ir para cara a tapa com o diabo, com o inimigo, com a situação que vem. Quando você não está na fiação com Deus, você não vai vencer o dia mal. Não vai vencer o dia mal. Não vai. Se levantou, e a Bíblia vai dizer que Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Davi falou: não retire de mim o teu Espírito. Tira tudo, Senhor, tira tudo, faculdade, casamento, tira tudo. Mas o teu Espírito, que é o que me traz paz, que é o que me traz esperança, porque a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória, não retire. Porque um homem sem esperança é um homem morto. Por que você vive? Por que você vive? Os filisteus pegam Sansão, arranca os olhos de Sansão. Quando o homem está longe de Deus, a primeira coisa que o diabo faz é arrancar sua visão espiritual para te matar. É a primeira coisa. Te aprisiona, te envergonha, faz festa para te envergonhar e para te expor. Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão clama, que o cabelo dele voltou a crescer. Eu não sei qual situação que foi paralisada na sua vida por conta do pecado, por conta do erro. Eu não sei o que Satanás tramou contra você, que às vezes fez te balançar, mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. Aquilo que está paralisado na sua vida, Deus vai dar continuidade nessa noite. Amém. Aquilo que parecia impossível, aquilo que você sabe que já morreu, aquilo que você acha que não está mais conta, Deus não está mais me vendo, Deus não vai mais me usar por causa disso.
o cabelo de Sansão volta a crescer sobre a sua vida nesta noite. E a misericórdia dele te alcança. Chama Sansão para poder expor ele. Estou terminando. No meio da festa do Filisteu, chamam ele e mandam ele dançar, cego, apanhado, no meio do povo e todo mundo rindo. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei se o povo está dando risada de você, se amigo seu zombou de você, tá vendo? Você perdeu, você está na igreja e as coisas não fluem. A minha vida que está aqui fora está melhor do que a sua. Mas Sansão clamou. E quando o justo clama, o céu para. E quando o céu para é porque Deus se levanta do trono. E quando ele se levanta do trono para um clamor de um justo, alguma coisa acontece. Ele clama e ele fala com um jovem que ajudou ele a sair da sarjeta onde ele estava sendo escravizado e apanhando. Ele fala assim: jovem, me coloca sobre as colunas. E o jovem vai lá, pega ele pelas mãos e coloca sobre as colunas. Quando Deus quer mudar a tua história, Ele usa até o teu inimigo para te dar uma força. Aleluia. Ele clama, coloca a mão sobre as colunas e ele fala: Senhor Deus, que morreu com os filisteus. Ele se arrepende na hora, no último momento ele se arrepende. Ele lembra do chamado de Deus. Só que ele já estava numa situação que ele já estava cego. E ali seria o último suspiro. Mas ele queria cumprir o chamado de Deus. Você não morreu ainda. Não é o seu último suspiro hoje. Mas você tem a oportunidade de poder rever aquilo que você está vivendo, aquilo que você precisa sepultar, aquilo que você precisa tirar da tua vida, para você poder viver o chamado de Jesus. Aprendizado, Deus. caráter, posição, e seja cheio do Espírito Santo. Ele empurra as colunas, quebra tudo. A Bíblia fala que ele mata mais filisteus do que em vida. Deus vai te dar vitória. Amém. O diabo não vai te expor. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente. Eu tenho a oportunidade de aprender com Sansão e endireitar os meus caminhos. Feche seus olhos essa noite. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tua palavra, Senhor Deus, foi ministrada nessa noite na qual o Senhor colocou no meu coração. Pai, só o Senhor sabe as dalílias que